Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias e seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, estamos aí na plataforma do YouTube, TikTok, para você se inscrevendo, ative notificações, você é sinalizado quando sair conteúdo novo, o qual nós estamos aí trazendo todos os dias, ok? E agradecer a todos aí que estão reagindo, estão interagindo, comentando. Pessoal, comentem aí embaixo de cada tema que nós colocamos aí. É muito importante sua opinião e sugestão de temas para a gente vir trazer aqui para o canal também, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. E é claro, pessoal, eu não posso deixar de enfatizar aqui um trabalho muito bonito, que é sobre a Gata Dora Personalizada. A Gata Dora Personalizados, ela personaliza pensando exclusivamente na sua ideia. Por exemplo, não só azulejos, quebra-cabeças e fotos, esses itens que tem aqui, ó, kit corporativo, não. Camisetas, blusas. Você já, não sei se já aconteceu com você, comigo já, de você ir comprar algo, quero uma estampa tal. E às vezes você dá uma olhada ali no site, por exemplo, Mercado Livre, um Shopee, qualquer site ali, e você vê que você acaba se submetendo ao mais bonito, aquilo que te agradou mais, baseado em tudo que tem ali. Mas, e se você tem uma ideia de algo, puxa, será, nossa, esse desenho, essa estampa, puxa, será que dá para estampar ela numa blusa, numa camiseta? Pessoal, faz o seguinte, pega a câmera do teu celular, aponta nesse QR Code aqui, você vai ser direcionado para o Instagram do H Teodora Personalizados, aí você vai entender o que eu estou tentando te dizer. Uma coisa eu digo, eles personalizam pensando unicamente em você. Dá uma conferida lá que tem muita coisa boa, viu? Pessoal, então assim, hoje o tema de hoje é um pouquinho polêmico, né? Mas precisamos refletir sobre isso. Quando o ativismo substitui evangelho, militância sem conversão, zelo sem obediência e barulho sem amor. Não troque a cruz pela bandeira. Então vamos ver o que nós podemos aprender dentro desse tema hoje. Porque assim, primeira coisa, nem todo barulho é avivamento. Nem toda militância é santidade. E às vezes estamos defendendo Deus, mas esquecendo de viver para Ele, né? E tem um outro aqui que eu acho bem interessante, que eu aprendi e guardo para mim, gente, não é porque é usado que é aprovado. Deus usa quem quer, até uma mula ele usou, né? Então Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. Então, primeira coisa, precisamos entender o que é ativismo religioso. Ativismo religioso é quando a fé deixa de ser transformação interior e passa a ser apenas militância externa. É quando defendemos bandeiras, discutimos política, combatemos ideologias, atacamos pecados alheios, mas negligenciamos, olha só, é tudo interligado. Eu vou repetir aqui, ó. Ativismo religioso é quando a fé deixa de ser transformação interior e passa a ser militância externa. Ó, presta atenção. É quando defendemos bandeiras, discutimos política, combatemos ideologias, atacamos pecados alheios. Mas, fazendo isso, mas tem um mas aqui, ó. Negligenciamos arrependimento, negligenciamos santificação, negligenciamos amor e negligenciamos vida com Deus. E Jesus confrontou isso diretamente em Mateus. Lá para Mateus. É uma atitude meio farisaica, né? Mateus capítulo 23, versículo 27, que diz assim, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos e de toda imundícia. Então, o problema não era falta de atividade religiosa. O problema era o excesso de aparência e ausência de transformação. E a palavra hipócrita, no original, ela vem de Hipócrates.
Hipócrates, no grego, que significa ator, alguém que representa um papel, né? Então, ativismo religioso é espiritualidade teatral. E devemos ter ciência e discernimento de discernir espiritualidade de religiosidade, né? Segundo ponto, Marta, ocupada demais para ouvir. Vamos lá para Lucas. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 até o 42. Então vamos lá. E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, apresentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, Marta servia, Maria se rendia. Essa é a diferença. Então, o ativista religioso, ele trabalha muito para Deus, mas ora pouco com Deus. E Jesus disse: Maria escolheu a boa parte. Então, o problema não é servir, é substituir intimidade por atividade. É como se você bater ponto, se torna algo tão costumeiro, que quando você vê o que você perdeu e como perdeu, aí você, puxa, mas eu estava fazendo para Deus, não estava longe de Deus. Mais ou menos por aí. Terceiro ponto, GU, zelo sem direção. Vamos lá para o livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis. Capítulo 10, versículo 16. E disse: Vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. Eu puseram no seu carro. Então, Jeú, né, ele tinha zelo, mas não tinha obediência completa. E no versículo 31, vamos lá para o 31. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, o Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Então, versículo 31 diz que ele não cuidou de andar na lei do Senhor de todo o coração. Zelo, ou seja, zelo não é sinônimo de fidelidade. Muitos hoje têm discurso inflamado, redes sociais cheias de posicionamento, debates acalorados, mas o coração continua distante. Quarto ponto, a igreja não é militância, é corpo. A Bíblia ensina, vamos lá para Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, diz assim: E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, igreja não é movimento ideológico, igreja não é partido, igreja não é palanque, igreja é organismo vivo. Igreja é organismo vivo.
Quando a igreja vira ativismo, ela perde amor, perde compaixão e perde a centralidade da cruz. E quando a cruz deixa de ser o centro, o ego assume o trono. Quinto ponto, o perigo espiritual do ativismo. Vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1, 2 e 3. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e de todos os anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse um monte, eu não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu amor, o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então você pode defender valores, você pode confrontar erros e você pode denunciar pecados, mas sem amor você não representa Cristo, você apenas faz barulho. Sem amor é só barulho. E às vezes tem pessoas que, vou colocar pessoas aqui, e elas fazem muito barulho. Nossa, incrível, né? Sai assim, né? Traz uma palavra e tal, mas ali saiu daquele local. E às vezes ela passa na rua e tem a outra pessoa que é mais simples, vira a cara e finge que nem viu. Cadê o amor nisso? Que tipo de amor é esse? Né? Porque dependendo do ambiente, ela muda. Né? Então aqui em Coríntios 13, nós vemos aqui. Não importa o que você fizer, seja o que for que você fizer. Sem amor, nada disso te aproveita. Então, o ativismo produz barulho. O evangelho, ele produz o quê? Transformação. Eu já vi, vou dizer de mim, eu já vi pessoas que você olha assim, nossa, deve ser muito querida, né? Ela tá ali levando uma palavra e tal, sabe? Como eu digo, pessoal, não é porque é usado que é aprovado, entendeu? Traz uma palavra e tal, algo, né? Saiu dali, acabou. Aí você vai conversar com a pessoa, não bate, bate. Parece que é outra pessoa. Ou vamos olhar além, né? Além do templo, tá em qualquer ambiente, encontrou a pessoa, finge que nem viu. Por isso que eu falo, não é porque é usado que é aprovado. Trazer um tema com esse título. Sexto ponto, Jesus não foi ativista, foi redentor. Então Jesus confrontou o pecado, mas não foi um militante político. Ele não liderou revolução contra Roma, ele liderou revolução no coração. Em João, capítulo 18, vamos lá. Eu só quero abrir um parênteses aqui, tá, pessoal? Vou colocar minha ótica aqui. Eu acho muito interessante, tem um ditado que diz assim que política e religião não se discute. Se discute, não, aliás, não se discute, mas se debate. Troca de ideias, reflexões. Discutir é uma palavra muito forte. Mas tem diferença entre política e politicagem. São duas coisas bem distintas. Política e politicagem, né? E assim, são coisas que nós precisamos falar sobre. Porque tudo está envolvido num todo. Pessoas, seres humanos, vidas. Então tudo está ligado. Então é preciso conversar muito sobre isso.
estou falando de fanatismo, tá? Conversar, debater, troca de ideias, isso é muito interessante, agrega muita informação e a gente aprende muito, muito. Então vamos lá. Livro de João, capítulo 18, versículo 36. Diz assim: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então, o problema é quando queremos defender um reino terreno com armas carnais e esquecemos que a nossa luta é espiritual. É claro que ideias, né? Ideias é algo que no campo das ideias, cada um tem sua ótica. Hoje em dia, uma diversidade muito grande, mas querer impor, colocar o errado como certo, não dá certo. Não dá certo. Mas a gente tem que pedir muita sabedoria para Deus, para que a gente venha, a trocar ideias ou debater dentro daquilo que Deus quer que nós sejamos. Que venhamos ser parecidos com Cristo. Jesus debatia os fariseus. Jesus debatia. E com isso nós podemos aplicar de que forma? Através de tudo isso, fazer uma aplicação. Perguntas que precisam ecoar, né? Porque aí nós entramos no campo das prioridades. Prioridades. Estou mais preocupado em vencer um debate ou ganhar almas? Falo mais de política do que de arrependimento? Não que um não precise, mas o triste é quando algumas coisas se tornam prioridade em cima das outras, né? Defendo princípios, mas pratico amor? Eu defendo que o amor é tudo, mas eu não amo o próximo? Minha fé é mais discurso ou mais cruz? São perguntas para que a gente venha respondendo dentro de nós, né? E com isso nós chegamos aqui à conclusão. Deus não nos chamou para sermos militantes religiosos, até mesmo porque a religiosidade é uma das piores coisas que existe. O Senhor nos chamou para sermos discípulos. Ativismo, ele quer mudar o sistema. O evangelho, ele quer mudar o coração. Então, é as prioridades, né? O ativismo, ele grita. O evangelho, ele transforma. Que nunca troquemos intimidade por militância. Cruz por bandeira e Cristo por ideologia. Porque Cristo é tudo, é o principal. Ainda mais hoje, né? Falam de tantas fobias, mas a cristofobia está aí muito forte. O fato da pessoa seguir Jesus, o fato da pessoa seguir a palavra de Deus, já é um motivo de que as militâncias aí fora, né? Vamos falar agora as militâncias do mundo aí, venham e bate pesado. Assim como aconteceu com Jesus. Os fariseus vinham e não tinham dó, queriam bater pesado. Mas Jesus saía com excelência. Não caía na onda da militância religiosa. Jesus saía com perfeição. E que venhamos a usar Jesus não só como referência, como espelho para as nossas vidas, mas nas atitudes também. Jesus, ele não caía nas armadilhas dos fariseus. E hoje está acontecendo as mesmas coisas. Então, se você não tiver embasado na palavra, nas convicções e naquilo que Deus quer que você seja, você acaba caindo na armadilha das militâncias aí. Palavra muito forte, pessoal, acredito que falou com você.
Acredito porque falou comigo também. Isso aí faz a gente dar um freio de mão, né? Porque até mesmo quando a gente conhece Jesus, a gente não vê a hora de todo mundo querer conhecer Jesus, né? Mas é que as coisas, cada coisa no seu tempo, e Deus tem um tratar individual com cada um também, né? Pessoal, comentários, coloque a sua opinião, o que você acha, o que você concorda ou não concorda. E também sugestão de tema, se você tiver uma sugestão de tema, coloque aí no comentários que nós venhamos a trazer para aprendermos juntos aqui no momento de reflexão, ok? Uma coisa eu sempre digo, pessoal, né? E peço muito a vocês, eu não quero ser chato, mas nos ajude a compartilhar o conteúdo. Compartilhe, né? Faça essa reflexão, esse momento de aprendizado que nós tivemos aqui, alcançar mais pessoas. Está nas suas mãos a extensão dessa reflexão, tá bom? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe, fiquem com Deus. E eu aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.